Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Riff Art Podcast. Eu me chamo Eduardo Facchini, sou designer de marca musical e hoje falaremos sobre posicionamento. Por que posicionamento? O que é posicionamento? Por que você deveria se preocupar com isso? E por que você deveria mostrar para o mundo isso? Mas antes de tudo, por favor, se você puder deixar aí a sua inscrição, o seu like, a sua avaliação, não sei onde você está me vendo ou ouvindo, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante dentro do mundo da marca musical. Eu postei um Reels, ou Shorts, ou TikTok ontem, e o tema era que eu encontrava em menos de 3 minutos a sua comunidade. Eu não esperava que com o exercício que eu postasse lá, tanta gente ia ficar em dúvida como que encontrar o seu posicionamento poderia ajudar você a encontrar a sua comunidade. Então, hoje a gente vai se aprofundar no tema posicionamento, o que você pode fazer em relação a isso para achar a sua comunidade. Então vamos lá, o que é posicionamento? Eu acho que a forma mais prática de definir posicionamento e de encontrar o seu posicionamento é o seguinte termo: é a junção de nãos que você fala para o mundo. Ah, mas por que não é a junção de sims, o que eu gosto? Porque quando a gente começa a escolher o que a gente gosta, se a gente é obrigado a escolher uma só, a gente fica muito focado em uma, a gente não encontra outras oportunidades. E quando a gente escolhe, sei lá, 5, a gente fica meio dividido com elas. Em qual que eu tô colocando mais, qual que eu tô colocando menos, qual que é a dificuldade aqui, daí eu quero meio que agradar tudo, daí vira um bolo, vira uma massa toda zoada. É igual aquela parada das massinhas, sabe que você tinha um monte de massinha, aí você misturava tudo achando que ia ficar colorido, aí ela vira uma bola marrom? É mais ou menos isso que acontece. Então, qual que é a parada? Comece pelos nãos. Comece pelas coisas que você não gosta, que você não quer fazer, das coisas que você não acredita, as coisas que não fazem parte do seu mundo. Então você é DJ. Um não que você dá é pro sertanejo, pra música infantil, certo? Pronto, você já tá pegando essa pizza gigantesca, que é o mundo musical e todas as suas possibilidades e oportunidades, e você já tá começando a dizer não para algumas coisas. Você já começa a fechar um ciclo. Você já começa a fechar ali e vai começar a descobrir qual que é o escopo total aonde você quer atuar. O posicionamento, é claro que ele vai muito além disso. Aqui eu só falei de gênero musical. Mas o posicionamento, quando a gente começa a pensar que você é um artista e você está lidando com outros seres humanos através da arte e da sua comunicação, vai muito além do gênero que você toca e de coisas que você acredita ou não. Calma que eu já vou explicar. Por quê? As características são importantes na hora da gente se conectar com outras pessoas. E eu tô falando características que pode ser qualquer coisa mesmo. Por que que é tão importante você ter um posicionamento forte? E quando eu falo forte, não quer dizer que ele é único e total pro resto da sua vida. Posicionamento forte é o quanto você consegue alimentar uma narrativa conforme as coisas que você faz, as coisas que você pensa e a sua verdade. Então eu vou dar um exemplo aqui. No mundo da música eletrônica tem a galera que é inimiga do fim, certo? A galera que gosta de after, fica 3 dias virado, pra eles é uma maravilha. Existe a galera que gosta de música diurno, que 11 horas da noite tá em casa. Tem gente que só gosta de música de dia. Existe isso, não existe? É menos comum? É, mas existe essa galera. Eu acho que você consegue ver mais exemplos de como existem artistas, existem marcas no mundo musical que elas conseguem explorar essa característica que é o inimigo do fim. É até meio que um meme, um pedaço da cultura da música eletrônica, certo? E tá, beleza, e de dia? Como que eu, que gosto de música de dia, como artista, posso alimentar essa narrativa e posso me posicionar em relação a isso? Antes de você começar a pensar em como fazer isso, você tem que entender que posicionamento não é simplesmente você fazer uma lista dessas características que você gosta e postar no Stories. Sim, vai te posicionar naquele dia. Mas um posicionamento forte é um posicionamento lógico e consistente ao longo do tempo. Por que eu falei lógico? Porque além dele ser a sua verdade, existe um fator que lá na frente você pode acontecer com você, que é você mudar de opinião. Quando ele é lógico, você vai mostrar todo o seu processo de mudar de opinião com consistência. Se você não mudou de opinião, só continua, teu posicionamento continua forte. Mas um fator
que ele é, cara, primordial quando a gente fala sobre posicionamento é o tempo. Não é do dia pra noite que alguém vai olhar pra você e vai conseguir enxergar um espelho em você. E isso não é uma coisa ruim. Porque você tem a possibilidade de fazer tanta coisa criativa, tanta coisa massa pra alimentar a sua marca, o seu posicionamento. Então, por exemplo, um exemplo que eu tava dando, de festas diurnas. Além de tocar em festas diurnas, você pode usar isso num lançamento que você vai fazer. Num bastidores, você vai no bastidores e ao invés de você postar a porra do Ableton, com aquele monte de layer aberto, aquele monte de camada, sabe o que você faz? Você vai contar a sua história, contar a história da música. Pô, essa música eu fiz pensando, eu tive essa ideia de música no ano novo, que eu tava com meus amigos na praia, a gente tava fazendo um sunsetzinho lá, e porra, pra mim veio essa vibe na cabeça, eu pensei nisso, e na hora eu já pensei numa letra X, com uma melodia tal, e essa é uma história que você tá contando da sua música, que alimenta a narrativa que você gosta de festas durante o dia. E eu tô dando um exemplo aqui ultra rápido e pensado pra você ter noção como é possível você construir história através até de uma lembrança sua. A verdade é que você tem que parar. A verdade é que você tem que começar, na verdade. A verdade tem que começar, na verdade. A verdade é que você deve começar a bater na sua cabeça mais vezes e fixar isso é a seguinte. As pessoas, elas não vão se conectar a você como marca e artista porque a sua música está tecnicamente bem feita. Hoje em dia, cara, a Yataie já faz música muito boa. Tem Ghost Producer há sei lá quanto tempo. Então, assim, a música ser boa é o mínimo. É o mínimo que você faz como artista. E assim, eu falo isso com inveja de você. Eu não tenho paciência pra fazer música. Eu já tentei fazer música. Eu não consigo ficar lá 6 horas fazendo aquilo e ficar repetindo o beatzinho lá. Aquilo me dá um pane. Então a minha parte de DJ é tocar a sua música no rolê. Eu gosto de tocar a música dos outros. Eu gosto de fazer arte com a música dos outros. Contar a minha história através de pedaços de história dos outros. Que eu me conectei com os outros. Porque música é isso. Você tem uma responsabilidade quando você tá fazendo música que, assim, pra mim, né? Toda música, você tem que fazer com uma intenção de que ela vai ser a música favorita de alguém. Você tem que saber responder isso. Eu acho que a forma mais fácil de você chegar numa narrativa pra sua música é essa. Você tem que saber me explicar por que essa música tem que ser a minha favorita. E aí, se você começar a falar, não, pô, porque eu lancei por tal gravadora. Porra, eu vou dar risada na tua cara. Ah, não, porra, porque eu paguei não sei quanto no sample pack e, porra, foi difícil de fazer ela. Eu vou dar risada na sua cara. Porque isso não me conecta com você. Isso conecta você a outros produtores, outros DJs, outros artistas, no máximo, com sorte. Mas com o público, como que isso vai... Por que eu vou querer saber como você fez sua música? E aqui a gente entra mais a fundo no assunto posicionamento. Eu já prometi falar sobre mas a gente vai... É outro episódio também. Eu queria que você tentasse aí responder pra mim por que você é único. E se você conseguir dar qualquer resposta que não tenha a ver com posicionamento, eu deleto todas as minhas redes sociais e eu vou trabalhar com outra coisa. Juro por Deus. Tudo o que você faz na música que serve pra melhorar a ambientação tem a ver com o seu posicionamento. Porque o seu posicionamento nada mais é o jeito que você vê as coisas do mundo. As coisas que você acredita, as suas ideias, as suas vontades. E pare de pensar que o seu posicionamento é só em relação ao mundo da música. É como você vê o mundo de uma forma geral. Olha só, tem vertentes que falam, que se conectam melhor com a sexualidade X, com a sexualidade Y, com a Z. Olha como essas coisas acabam moldando. E não é um post, não é uma vez contando uma história, não é um tipo de comportamento feito em um dia. É por isso que uma estratégia de marca, uma marca bem feita, é médio a longo prazo. Com sorte você vai ter resultados antes de médio prazo, mas é médio a longo prazo. É uma das coisas que você tem que passar durante sua carreira. Porque, como eu sempre digo, a marca, ela já existe. A sua marca hoje, ela já está existindo. Só que você está trabalhando ela ou não. Está sendo sem querer ou não. E aí é você que tem que me dizer.
o quanto a sua marca e a sua vontade de ser um artista sólido é prioridade para você. Você tem que estabelecer essa prioridade. E aqui a gente entra num vício que também tem muito no mundo do design, no mundo criativo, que quando as coisas não alcançam a régua que a gente imaginava, os números que a gente imaginava, a gente dá um passo para trás e a gente acha que o nosso problema é o nosso trabalho. Então eu, como designer, não tava conseguindo, uns clientes X, tava pagando pouco, eu queria ganhar mais. O que eu fazia? Outro curso de design. Até eu entender que eu tinha que parar de olhar para minha parte técnica e começar a olhar para minha parte, que problema que eu resolvo, com quem que eu quero me conectar, o que eu quero fazer, o que esse pessoal sente de dificuldade. Eu tenho uma facilidade de falar sobre as dores do mundo da música porque eu converso com vocês, porque eu paro para escutar, eu paro para entender, eu paro para pensar como que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, como que eu posso servir a minha comunidade. Porque é isso, é sobre servir. Como você também presta serviço, você está servindo. E a questão aqui é como você serve, o que você faz para servir as pessoas que você quer que estejam do seu lado. Quando a gente fala sobre posicionamento, às vezes a gente começa a pensar, eu quero ter um posicionamento que não desagrade ninguém. O famoso isentão. Aí você vira o suco do genérico. Você não vai nem para um lado nem para o outro, você é visto como um cinza na paisagem. Você não é nem lá nem cá, eu não te odeio, mas não te amo. E a gente sabe que no mundo da música nem é tanto assim. Claro, a gente tem uma certa vontade de falar sobre outros gêneros, dar uma reclamada, falar que é uma bosta. Mas assim, a gente sabe que a realidade não é assim. E se você tá se preocupando com o tipo de pessoa que fica zoando os outros gêneros, cara, aí, pelo amor de Deus, ignora, esquece. O que isso vai somar na tua vida? É esse tipo de pessoa que você quer do teu lado? Que gosta da sua música e fique zoando os outros? Falando mal dos outros gêneros? É esse seu posicionamento? Ou o seu posicionamento é de inclusão? Falar que toda música é música, toda música é arte. Que arte é pra todo mundo. Vai de você. Qual briga você quer comprar? Com quem você quer se conectar? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Essa é a pergunta que eu postei lá, que te ajuda a definir posicionamento e que você não entendeu a linha de chegar na comunidade. Quando você sabe as coisas que você acredita e começa a narrar isso, começa a olhar para o seu trabalho como uma forma de passar essas ideias para frente, de criar atmosfera, de criar coisas únicas. As pessoas querem isso. Para de achar que uma técnica nova, um sample pack novo, uma técnica de mix nova vai transformar a vida das pessoas. Não vai. Elas estão ali porque elas querem uma atmosfera bem feita para elas, que aquele seja. Todas as pessoas estão à espera do melhor momento da vida delas. E você tá com a chance de ser a trilha sonora desse momento. Então é isso. Você tem que ter isso em mente na hora de construir a música. Você tem que ter essa responsabilidade sobre a sua arte. Porque quando você começa a fazer a música só porque tem que fazer, porque, eu quero testar alguma parada assim, nem você vai encontrar naquilo uma vontade de botar pra frente, uma vontade de fazer o único. Se nem você tem tesão naquilo, se nem você consegue contar uma história daquilo, por que o outro tem que acreditar que aquela é a melhor música do mundo? E a questão aqui é o seguinte: você tem uma história pra ela, eu tenho certeza que você tem uma história pra ela. É impossível fazer uma música só por fazer, só no modo foda-se. Todo mundo tem uma história. E se você fez no modo foda-se, até a história de fazer no modo foda-se já é uma história. Eu fiz essa música aqui pra brincar. A questão é que você tem essa dificuldade de botar a história da sua música, o que a sua música representa pra você e por que ela existe pra fora. E aí às vezes você cai no erro porque você construiu a música na frente do computador, você acha que as pessoas querem ver aquilo, querem ver aquele momento, o da construção. Quando as pessoas querem outra coisa, elas querem um ambiente, elas querem entender como que você, do nada, colocou aquilo no computador. Então tá vendo? Você é o meio entre o nada e o produto final. Elas estão cagando. Entre você e o produto final, elas estão cagando. Elas querem saber de você. Por que aquilo, da onde que veio esse nada? Qual que foi o processo? Do nada até você, de uma forma genial, conseguir colocar a música pra fora. É isso que conecta você a elas. É isso que faz ela ouvir a sua música e esperar pela próxima.
Que ela quer saber como que foi sua próxima ideia. Por que você teve outra ideia? Porque você já se conectou com ela uma vez. Na próxima música, será que você vai se conectar com ela de novo? Será que é assim que você tá construindo um fã? É assim que você constrói a comunidade. É assim que você encontra a sua tribo. Quando você para de olhar para a parte técnica. Quando você para de olhar para os números. Quando você começa a ser um ser humano na frente dos outros seres humanos. Você é um ser humano privilegiado. Apesar de o artista ser visto como um Zé Ninguém fudido, você nasceu com um dom e com um talento único. Eu queria ter esse talento. Eu considero, dentre as pessoas à minha volta, uma pessoa com o ouvido apurado. Porque eu sempre fui referência. Ah, como que é o nome daquela música? Blá, blá, blá. Só que eu não consigo, eu não tenho paciência. Eu nasci sem a paciência de construir uma música, de fazer uma música. Apesar de amar. Eu amo ouvir música. Mas não tenho vontade de criar. Você tem essa vontade de criar. Você tem talento pra isso. Então coloque sentido nisso. Nós falamos em outro episódio sobre o que é arte. Arte é tudo e qualquer coisa da qual você consiga colocar sentido. Só isso. Então você é um artista, você está fazendo arte, orgulhe-se disso. E seja responsável a isso. Eu quero que você me eduque musicalmente. Eu não quero que você me dê só o que tá no hype, as coisas que todo mundo tá fazendo. Eu quero aprender algo com você. Eu quero que você marque a minha vida. E eu tô falando de mim aqui agora, não tô falando nem dos outros, tô falando de mim. Eu quero aprender com você alguma coisa. E não é uma técnica. Eu quero uma ideia nova, eu quero uma história nova. Eu quero a minha criatividade alimentada ao ouvir a sua música. Eu quero viver um bom momento escutando a sua música. Eu não quero ouvir só, porque eu te conheço, porque você é meu amigo, não. Não, eu quero que sua música seja tão foda a ponto de eu colocar lá no meu top 5. De falar, porra, essa música me marcou, eu vou ouvir ela de volta e vou repetir várias e várias vezes. Porque a música é boa, porque ela fez sentido pra mim. E é isso que peca na hora que a gente tá fazendo uma promoção de uma música, tipo, porra, galera, olha aqui, ó. Escutem meu novo som. Conseguem entender o quanto isso chega a cansar pra você e pro outro? Imagina quantas pessoas à sua volta devem ver por dia, eu ia falar por semana, mas deve ser por dia, alguém postando, ó galera, minha música lançou hoje, ouve aí, ouve aí, ouve aí, ouve aí, ouve aí. Tá, mas aí, e aí? Por que que ele deve ouvir? E aqui a gente chega num ponto que a gente pode até falar no âmbito dos negócios. Por que que eu devo contratar você? Você tem que ter 10 frases diferentes para explicar o motivo do porquê que eu devo contratar você. A soma dessas 10 frases provavelmente é o seu posicionamento. Você já consegue tirar seu posicionamento daí. Se o exercício que eu coloquei lá no Insta não te ajudou o suficiente, tenta esse. Por que você deveria ser contratado? E depois que você fizer essas 10, eu já te digo que você tá errado. Que a primeira coisa que você deveria pensar é: quem que tá querendo me contratar? Por que tá querendo me contratar? Tenta devolver a pergunta também. Por quê? Por que você tá sentado aqui na minha frente? Não faça isso, né? Mas você tá entendendo onde eu quero chegar. Claro que faz diferença quem quer te contratar. E por que faz diferença? Quando você tem um posicionamento bem definido, a partir do momento que você já começou a pensar de forma estratégica na sua marca, no seu posicionamento, quando você já tem a famosa clareza sobre o que você quer, onde você quer chegar, por que você quer chegar lá e como você quer chegar lá, você já começa a entender quais são os caminhos que você vai preferir adotar nessa sua jornada, que é a sua carreira. Então, se o cara tem a ver com você, bicho, é o melhor cenário possível. Eu não consigo entender como descobrir o posicionamento pode ser algo ruim, porque assim, quando você tem um posicionamento forte, quando você tem clareza e você consegue transmitir isso para os outros, quando a sua marca, em todos aqueles pontos de contatos possíveis, ela é forte e passa uma sensação de que combina com o evento do cara que vai contratar, ele vai querer pagar mais pra você, não menos. Ele vai querer pagar mais pra você. Ele vai te priorizar frente a outro que vai estar baixando o preço dele pra ser contratado. Ele vai falar: não, mas eu quero ele. É ele que combina comigo. Ele acredita nas mesmas coisas que eu. Ele faz as festas do jeito que eu gosto. Tá vendo como é importante você sair do arquivo de música e começar a pensar quais pontos eu posso me conectar com quem eu quero? Eu não tô nem falando pra você se conectar com quem não quer. É justamente o contrário. Não se importe com aquela galera. Se importe com quem você quer se conectar. E se você não tem uma pessoa específica, eu acho que você não deveria ter uma pessoa específica, começa a pensar nas características
que você gosta, do seu público, e como você gostaria que eles vivenciassem a sua música, a sua apresentação. E a partir disso, você já consegue tirar daí o seu posicionamento em sua comunidade. Então é um exercício chato, O que você faz, como você faz, por que você faz, onde você quer chegar. Essas coisas são quase uma autoterapia, é meio chato e às vezes vem muitas respostas, mas anote todas as respostas. E comece a olhar para elas, ver se você tem afinidade mais com um, mais com o outro. A partir disso você já tem um posicionamento definido. É claro que trabalhando comigo, fazendo a minha metodologia, a gente vai fazer 1 milhão de exercícios, a gente vai extrair de uma forma muito mais ampla, com um escopo maior, já sabendo os detalhes que a gente vai mirar lá pra frente. Mas se hoje você ainda não consegue fazer isso, tenta fazer esse exercício. Pra próxima vez que você chegar e alguém perguntar o que você faz, você falar com orgulho que você é artista. Que você é artista e você faz tal e tal coisa porque você gosta que seu público tenha tal e tal pessoa. Vai mostrar que você tenha uma classe. Não importa ela qual seja. Vai mostrar que você tem um gosto refinado. Que você não se envolve com qualquer um. Você estabelece uma régua quando você fala que você se conecta com X, Y e Z pessoas. Então, posicionamento só tem vantagem. Olha como o posicionamento, que é um dos pilares de uma marca bem construída, é tão importante. É um dos pilares. Então, o posicionamento é a lente que você entrega para as outras pessoas verem o mundo igual você. Caralho, eu devia tatuar isso. Meu Deus. Anota! Quando você faz isso, as pessoas começam a enxergar por que você faz as coisas que faz. Por que você gosta das coisas que gosta. E se elas têm um mínimo de semelhança com isso, elas vão se conectar com você e vão passar a ver você como referência na área. E o que acontece quando você vira referência na área? Teu valor sobe, teu cachê sobe, as coisas fluem. E não tô falando nem de uma forma, nossa, o universo também deve trabalhar, não sou ninguém pra falar que sim ou que não. Mas é natural as coisas. Quando você começa a se conectar com quem acredita nas mesmas coisas que você, ela vai te defender. Quando você se conecta com as pessoas de forma profunda, você também tem um problema que evita. Porque vai que você não tem marca nenhuma. Vamos pegar os exemplos que já aconteceram, né? Não vou citar nomes por ética, né? Eu acho babaca. Mas olha quantos artistas já tiveram a sorte / destino de conseguir produzir um hit que estourou nível nacional, internacional e depois caíram no limbo. Por que você acha que isso acontece? É porque ele não tinha outras músicas? Ou porque não tinha uma história bem contada em volta dele? Eu não tô falando nem necessariamente de uma música, porque às vezes a música é muito boa por si só, a melodia, a letra, sei lá, se conecta com pessoas. Mas o que acontece quando uma música com uma letra que não tem a ver com o artista estoura? As pessoas se aproximam da música, mas não se aproximam do artista. Porque não tem uma história bem contada, não tem um posicionamento ali, não tem uma marca em volta. O posicionamento do artista, ele... Imagina que ele é uma árvore central e as narrativas são galhos. Sempre alimentando o elemento central, que é o artista. Você pode fazer isso com uma música, você pode fazer isso com um álbum, né? Um galho com cada coisa. E você continua fazendo. Mas a sua narrativa como artista é a única coisa que não dá pra serrar dessa árvore. Por quê? Vamos pegar o exemplo da Taylor Swift. Sempre falo dela, meu Deus, mas a Taylor Swift. Quantas vezes ela fez aquela narrativa de das meninas que eram meio excluídas na época do colégio, deram a volta por cima, e contou essa história de várias e várias formas, a ponto de se conectar de uma forma tão genuína com essas garotas, que cresceram junto com ela. É muito louco. A marca Taylor Swift, e o posicionamento dela era tão forte, que ela conseguiu ir crescendo e alimentando, que o público cresceu junto com ela. Ela não continuou fazendo música para as meninas de 16 anos que estavam passando quando ela tinha 16 anos também, por aquelas coisas. Ela cresceu e começou a falar de assuntos mais adultos, de relacionamentos mais adultos, mais maduros. O público foi junto, porque a narrativa da Taylor Swift, o posicionamento dela, a marca dela, era muito forte.
E não tinha um hit que era maior que ela, porque ela tinha vários hits. Ela tinha várias músicas que alimentavam a mesma história. Então quando você conhecia a Taylor Swift, as outras músicas se conectavam com aquela história. Era tudo muito bem amarradinho. Uma marca forte, ela é tudo bem amarradinha. Ela é um ciclo. E não, isso eu não tô falando que é complexo, apesar de que seja um pouco. Mas as coisas elas funcionam, é um ecossistema, é um organismo. Que são engrenagens. Uma coisa encaixa na outra. Não tem como fazer. Vou fazer uma música sobre relacionamento, vou fazer uma música sobre futebol. Vou fazer uma música sobre dinheiro, vou fazer uma música sobre videogame. Se você der sorte de uma dessas 4 músicas estourar, a pessoa vai gostar só daquela música. Ela não vai se conectar com você. Porque você tá falando de outras coisas. Ela não tem mais o que consumir de você, porque você fez 4 coisas. Ela gostou do videogame. Mas você só fez aquilo de videogame. Ela não consegue consumir mais videogame de você. E o que acontece? Ela vai procurar em outro lugar. E ela sempre vai ter um carinho por aquela música, por você, por aquela música, mas ela nunca vai pensar em viajar pra te ver, comprar tua roupa por causa disso. E é aí que tá. Você não tem um posicionamento forte definido. Você não sabe nem as coisas que você acredita. A sua arte tá sendo mais técnica do que arte. Você tá esquecendo de contar a história do que você tá fazendo. A atmosfera da música que você tá fazendo, ela não existe. Daí eu te pergunto de novo. Por que eu devo consumir a sua música? Por que eu devo contratar você? Que história você tem pra me contar? O que você faz por mim? E é aí que o posicionamento entra. É aí que o mundo das marcas entram. Que é justamente pra fechar esse espaço que tem entre você, a sua música e sua intenção com o que o público quer. Eu sei que tem alguma coisa foda aí dentro, eu sei do seu talento, eu sei que existe algo aí que você quer botar pra fora, quer compartilhar com as pessoas, isso é natural do artista, mas você não consegue contar essa história. E é aí que entra a estratégia de marca, o branding. É aí que entra o método pra gente extrair essa clareza de você, onde você quer chegar, por quem você quer chegar, por quem você quer fazer. Você tem alguma causa? A sua música, ela tem algum sentido? Claro que tem. Então vamos ver isso. Vamos ver como que a gente pode fazer isso. Como que a gente pode contar essa história. Como que a gente pode fechar essa obra, empacotar essa música para mostrar que é ouro. Você tem o ouro. Você precisa de um pacote de ouro, não um pacote de papel. Você tem que ter em mente o seguinte. A sua marca, ela sempre chega antes de você chegar na sala. A diferença é se ela é forte ou é fraca. Quando a sua marca é fraca, você vai se apresentar pra pessoa na hora, com sorte, que nem deveria. Você deveria chegar lá pra saber resolver alguma coisa. Porque você é um prestador de serviço, você tá lá pra servir. Se você tem uma marca forte, você vai lá pra conhecer a pessoa que tá pensando em te contratar. Você tá indo lá pra dar o seu sim ou não. Isso é posicionamento, isso é marca. E claro, eu sempre falo aqui, principalmente pra quem tá começando, posicionamento, cara, é da porta pra fora. Se dentro você precisa pagar as contas, irmão, vai tocar em festa infantil, faça o que for necessário, sobreviva, mas comece a investir na sua marca, no seu posicionamento, para você crescer e para você, principalmente, com isso, com essa construção de carreira, esse desenvolvimento, você se conectar com pessoas que façam sentido para você. Não é com qualquer um. Você quer viver o resto da vida se conectando com qualquer um? Então, é simples. É difícil. Não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, exige tempo, exige energia, mas é algo que você precisa fazer. A marca, ela é teu escudo. É teu cartão de visita. A sua marca chega em qualquer ambiente antes de você chegar na sala. E quando a sua marca é forte, as pessoas já começam gostando de você. E você dá motivos para ela gostar de você. Isso é posicionamento. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Gostaria mais uma vez de lembrar você aí de deixar seu joinha, sua inscrição, sua avaliação, me seguir nas redes. Tamo junto, se cuidem e até a próxima.